Um abraço muito especial a todos que acompanham o canal Verdade Oculta 2. E para não dizer o nome de alguns e me esquecer de outros, eu quero cumprimentar aqui a minha irmã Kelly. E assim, cumprimentando a Kelly, eu cumprimento aos demais que acompanham o canal Verdade Oculta 2. Tá certo? Porque são muitos e eu não quero ficar deixando alguns de fora. Então, cumprimentando a Kelly, sintam todos cumprimentados. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, principalmente aos que me criticam, porque se for viver de elogio, eu vou ficar num pedestal como o cara, e eu não sou o cara, eu erro também. Eu tenho erros, e as falhas nossas, elas servem para que as pessoas nos atirem pedra naquilo que nós falhamos. E nos esquecemos muitas das vezes, eu gosto de falar muitas das vezes, nós nos esquecemos muitas das vezes que o único perfeito foi o Filho de Deus, que é perfeito. Então, todos nós somos passivos de erros. Mas para que não haja dúvida com a questão da ceia, porque a ceia é que tem hoje aí sido rebuliço, né? O rebuliço no meio dos ensinamentos religiosos protestantes ou evangélicos. Porque depois que eu falei sobre a ceia, o negócio pegou fogo. Então hoje eu vou fazer aqui um exercício com você. Nós vamos ler juntos os livros do Evangelho que falam sobre a ceia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Coríntios, tá certo? Então nós vamos hoje aqui fazer diferente. Vamos ler a ceia nos 4 livros e ver o que nós tiramos daqui. E vamos ver realmente se é para ceiar da forma litúrgica que nós aprendemos, ou se a ceia é algo espiritual, algo diferente do que foi na época do Velho Testamento, em que Jesus fez a ceia dos judeus, a Páscoa. Tá certo? Porque quando Jesus ceou foi um dia antes da sua morte. E um dia antes da morte de Jesus, Yahushua, o Salvador, com o nome blasfemado de Jesus, nós sabemos que ele fez o jantar da Páscoa, um dia antes da morte dele. Sabemos que esse dia, pela Escritura, foi no Velho Testamento, mas pelo livro católico está no Novo Testamento, porque os padres assim fizeram e a Igreja Protestante, que é uma sequência da Igreja Católica, isso não tem a dúvida. Você vê no site da Assembleia de Deus, somos uma comunidade protestante que seguimos os princípios de Martim Lutero contra a Igreja Católica. Então, eles representam a dissidência da Igreja Católica. Então, adotaram o mesmo ritual mitraico, né, do mitraísmo, a ceia de Mitra, e aí coloca como a ceia cristã. Mas para que não haja dúvidas, vamos a Mateus, Marcos, Lucas e João. E é bom que você abra também comigo a Bíblia. Vamos ler um pouquinho. Ler não faz mal, tem 15 minutos agora para poder fazer essa leitura. Então nós vamos ler juntos. Aqui no capítulo 26 de Mateus, olha só que interessante. Capítulo 26, verso 6, está o jantar de Betânia. Não tem conotação religiosa. Não tem liturgia, é o jantar de Betânia. Agora, já no capítulo 26, verso 17, a epígrafe, feita por homem, não é escritura, é Bíblia. Tá certo? Escreve aqui, a última Páscoa, a Santa Ceia. Já tirou jantar e colocou ceia, mas a tradução é a mesma. Ceia e jantar é a mesma coisa. Mas por que colocaram aqui ceia e lá colocou jantar de Betânia mais acima? É para nortear o seu pensamento. É subliminar. É para você achar que você agora vai aprender sobre algo litúrgico, algo feito dentro de uma religiosidade, tá certo? Mas isso é história. É a própria Páscoa, que é religiosidade, mas dos judeus e não nossa. Você vê que a última Páscoa, a Santa Ceia. Então, pela epígrafe feita pelos esses concílios, eu não sei nem quem foi que botou isso aqui, mas não é escritura, mas por esses homens que nos ensinaram errado, nós vemos já que ele está chamando a própria Páscoa de Santa Ceia. A epígrafe, a última Páscoa, a Santa Ceia. Quer dizer, a última Páscoa é a Santa Ceia. Será que a Páscoa é a Santa Ceia? Vamos ver. Hoje você vai ver o que é a Santa Ceia e você vai ver o que é a outra ceia também que tem. Então hoje vai ficar interessante o negócio aqui. Agora é que eles vão falar. Agora é que eles vão me chamar de herege.
Você gosta de ver os cães gulosos me chamando de herege? Então agora que você vai ouvir. Presta atenção. É comigo. Porque eu falo, meu amado. O que está aqui, ó, é revelação, é para falar. Não tem... Eu desafio qualquer um me provar que a interpretação ABC... Interpretação, isso aqui não é Frank Sinatra, meu amado. Vamos interpretar My Way? And now, the end is here. Aí sim, é interpretação. Aqui não, aqui é revelação. Aqui está escrito revelado. Não há um entendimento mais forte do que o entendimento de quem escreveu. Eu fico com quem escreveu, então, e não com quem me ensinou errado. Então nós vamos ler quem escreveu. E vamos ver quem está certo. Se é quem escreveu ou quem me ensinou errado durante todo esse tempo que eu perdi na Assembleia de Deus. Aprendendo errado, caminhando para o inferno. Para a morte. Vamos ler. Capítulo 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa, meu amado, era uma lembrança do Egito. Eu já falei em outros vídeos, eu não quero ficar repetindo para não ocupar tempo. Mas era uma memorial que faziam o povo judeu, lembrando dos seus antepassados que foram resgatados lá do Egito, e se chamou Páscoa. Então eles comiam ervas amargas, lembrando o tempo que eles foram escravos. E o pão asmo, lembrando o maná, que Deus mandava uma comida do céu, tá certo? E o vinho representava o sangue daquele cordeiro que foi colocado na porta deles, e eles ficaram livres da morte pelo sangue do cordeiro, que aquilo tudo é sombra das coisas futuras. Tudo aquilo representa a salvação que há no Filho de Deus, o nosso Salvador. É só começar a gravar que a mosquinha vem voar em volta da lâmpada, começa a aparecer na cena. Mas tudo bem, deixa a mosquinha aparecer. Então aqui o Senhor vai preparar agora, os discípulos vão preparar para o Salvador, o Messias, Yahushua, que blasfemaram o nome para Jesus, e nós assim acostumamos, vai preparar o jantar da Páscoa, ou a ceia da Páscoa. E ele disse: Ide à cidade, a um homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Celebrar a Páscoa, meu amado, era porque era uma questão religiosa dos judeus. Então celebrava-se a Páscoa, se comia religiosamente. E os discípulos fizeram como Jesus e Yahushua lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Meu amado, quantas pessoas deviam existir naquela casa? Eu não sei, mas quantos cearam com o Senhor Jesus e Yahushua? Foram todos da casa? Não. Foram apenas os 12. Os 12 discípulos. E comendo, eles disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca daquele que está escrito. Como acerca dele está escrito. Ou seja, eu vou morrer, como está escrito que eu vou morrer. Vocês já sabem disso. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem, ou seja, Yahushua, é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Yahushua tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. Bebei dele todos. Egoísta, tu tá pensando que é só você? Ah, eu tenho que beber, porque se eu não beber, meu amado, presta atenção, esquece você. Te ensinaram errado. Esses cães gulosos te ensinaram a ser egoísta. Presta atenção no que eu estou falando.
Esses cães gulosos na religião protestante te ensinaram a ser egoísta e só pensar em você. Não, porque aquele que não beber, esquece você, meu amado. Lembra do teu próximo. Lembra que ele precisa beber também, comer. Vamos por hora. Acho que você já entendeu. Quem tem a mente mais aberta já entendeu. Quem não tem vai entender ainda. Segura porque é em grãos. É dose homeopática, senão você cai para trás. E me chama de herege, quer me matar também. Tá todo mundo fraco. Esses caras não dão comida decente, só dá porcaria. Eu fiquei me alimentando de porcaria há muito tempo. Depois, quando a gente toma comida de verdade, a gente até passa mal. O organismo rejeita, é normal. Então, se você não entendeu ainda, segura que vai entender. Segura, é assim mesmo. Vamos lá. Vai entender que eu não vou deixar ninguém aqui confuso, não. Vou explicar direitinho. Quem já entendeu, parabéns. Cadê? Até me perdi. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei todos dele, bebei dele todos, porque isso é meu sangue. O sangue da aliança de Moisés, da dispensação da lei, o sangue do Novo Testamento. Qual o Novo Testamento? O Novo Testamento que começou quando Jesus nasceu? Só há testador. Só há validade do testamento com a morte do testador. Enquanto o testador vive, não há validade do testamento. Jesus estava vivo. Ainda era Velho Testamento. Por isso ele falou: porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. A marca do Novo Testamento é o sangue de Jesus. Eu pergunto, o sangue de Jesus havia sido derramado até esse dia? Nessa hora que Jesus falou isso, Yehoshua, o sangue dele já havia sido derramado ou seria no dia seguinte? Então esse é o sangue do Novo Testamento que começa no dia seguinte, quando ele morre e diz, está consumado. Consumou-se a velha aliança. E o véu do templo se rasga do alto a baixo e nós temos acesso livre ao Pai. Novo Testamento. Esquece Novo Testamento lá atrás. Isso é mentira. Os padres católicos colocaram isso nesse livro. E os protestantes que te enganaram, até hoje, estão aceitando isso como verdade, porque são filhos dela e aceitam o que sua mãe diz. E são seguidores de Martinho Lutero. Martinho Lutero. Está escrito assim lá. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou ver se eu leio pelo menos um livro por cada passagem aqui do programa. Você não tenha pressa. Se está com pressa, faça outra coisa. A hora de ouvir o irmão Rubens falar, você só tem que me ver falando na hora que você não tiver com pressa. Porque as coisas do Senhor não podem ser assim com pressa. Tem que ser devagar. Isso é alimento para você ir comendo, ó. Não é para você... Não. Então, meu amado, o Senhor Yehoshua, que nós conhecemos por Jesus, porque assim nos foi apresentado, ele fala que ele não beberá de novo não participará dessa ceia, até que naquele dia, no dia da boda do Cordeiro, ele venha a ceiar de novo conosco. Então, se alguém participa da ceia de Jesus, saiba que participa sozinho. Eu não sei se existe isso. Eu vou no jantar na casa do Dibes, que é meu amigo. O Dibes prepara um jantar, mas ele não está lá. Então, como é que pode eu jantar o jantar do Dibes com o Dibes ausente? Como é que eu posso comer a ceia do Senhor com o Senhor ausente? Ele só vai comer a ceia comigo lá. E eu quero entrar nisso com você. Eu quero entrar na ceia dele com você, porque tem duas ceias. Eu vou mostrar para você. E os que estão preparando aí hoje, e os que estão preparando e que estão preparados hoje do jeito que estão aprendendo errado, eles estão preparados para uma outra ceia que vai haver. A ceia do diabo, irmão Rubens? Não. A ceia do Criador. Existe a ceia do Filho e a ceia do Pai. Os que estão aí hoje praticando essas coisas que aprenderam errado, estão fadados a participar da ceia do Pai naquele grande dia, e não na ceia do Filho. Mas, irmão Rubens, eu volto.